Turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu vou revisar os assuntos que foram abordados na aula anterior. Dito isto, vamos ao que interessa. Então, turma, o que é um processo no âmbito das empresas? Segundo esse conceito, turma, processo é uma sequência lógica de operações, atividades ou tarefas que aplica recursos organizacionais para a geração de um produto ou um serviço que atenda às necessidades dos clientes. Em síntese, turma, processos é o quê? É a transformação dessas entradas, desses insumos, ou melhor, desses recursos organizacionais que foram aqui ressaltados por esse conceito. A transformação desses recursos operacionais em o quê? Em saídas. Saídas essas que vão quê? Atender às necessidades de clientes ou de consumidores. Então, é a transformação dessas entradas, ou desses insumos ou matérias-primas, que é mão de obra, materiais, equipamentos, capital, informações, em o quê? A transformação em produtos ou serviços que vão atender a clientes e consumidores. Levando em consideração, turma, o que esse conceito acabou de nos apresentar, quando se fala em sequência lógica de tarefas, significa o quê? Significa que há um ordenamento, que as tarefas ou atividades elas são ordenadas para poder alcançar um determinado propósito ou objetivo. Como assim ordenadas, professor? Significa o quê? Que tem atividades que vêm em primeiro, em segundo lugar, em terceiro lugar e em quarto lugar. Então elas seguem essa ordem específica para elas poderem o quê? Elas poderem entregar um produto ou um serviço aos clientes. Elas consomem matérias-primas, ou consomem recursos, como foi assinalado por esse conceito. Quais são esses recursos? Já falei, são mão de obra, quer dizer, são funcionários ou pessoas que vão estar envolvidas diretamente no processo, são materiais, são equipamentos, capital, informações que vão ser transformados através de uma sequência de tarefas padronizadas. E quando se diz aqui padronizadas, turma, é porque essas tarefas elas vão ser uniformizadas. Como assim, professor? Quer dizer que essas tarefas, turma, elas vão permitir que os processos eles sejam repetitivos. Então, os processos eles são repetitivos, só podem ser repetidos através da padronização de uma determinada sequência de tarefas. Assim como também a sua qualidade só pode ser oferida ou medida através dessa padronização dessas tarefas. Assim também como a capacidade de uma unidade produtiva, assim como a produtividade de uma determinada unidade produtiva, só através da padronização de tarefas. Padronização de tarefas seria o seguinte, que uma determinada tarefa ela vai fazer a mesma coisa, quer dizer, ela vai seguir aquele mesmo parâmetro, aquele mesmo critério, independente da quantidade de produtos que estejam sendo entregues. Então ela vai seguir sempre o mesmo critério, o mesmo padrão. Ok? Para o quê? Para oferecer produtos ou serviços aos clientes. E aqui, turma, dentro disso aqui, a gente tem que levar em consideração o que se chama de valor agregado. Então, o que seria valor agregado? Seria o quê? Que esses produtos ou serviços, turma, eles atendam às necessidades desses clientes. Esses produtos ou serviços consigam suprir os requisitos dos clientes ou consumidores. E quando se fala em requisitos, são determinados atributos ou funcionalidades que devem ser incorporadas a esses produtos e a esses serviços. Um exemplo, determinados clientes que têm uma preferência por produtos que tenham uma durabilidade maior e tenham um conforto maior. É um atributo que deve ser incorporado aos produtos ou serviços. Mas para isso, turma, os processos ou a sequência de atividades ou tarefas que antecedem a entrega desses produtos ou serviços, e eles também devem incorporar esses atributos. Isso deve ser incorporado a todas essas atividades ou tarefas que vão ser desempenhadas para que os clientes sejam satisfeitos. Ok? Então, isso se chama de agregar valor, turma. Isso é valor agregado aos produtos ou serviços. Então, turma, recapitulando em síntese, processos, turma, nada mais é do que a transformação de entradas ou inputs, né,
que são esses insumos aqui que são utilizados, que vão ser o quê? Transformados através de uma sequência padronizada de tarefas para entregar um determinado produto ou serviço aos clientes, para satisfazer os clientes ou consumidores. Esse modelo aqui, turma, se chama de processo ponta a ponta. Então ele começa aqui com os fornecedores externos. Aí, para atender uma determinada demanda, vão ser consumidos determinados insumos ou matérias-primas que vão ser transformados. E essa transformação vai gerar um produto, um serviço que vai agregar valor e vai também satisfazer as necessidades dos clientes. Ok? Dando continuidade, turma, à nossa aula, antes de eu apresentar para vocês aqui um conceito de gestão de processos, é importante que vocês entendam exatamente qual o pensamento, qual a visão que fundamenta, ou que fundamentou essa visão, né? Esse conceito, essa definição de gestão por processo. Então, antes de apresentar para vocês aqui um conceito, é importante que vocês tenham em mente, quer dizer, que vocês aprendam, né? Que vocês tenham contato com essa fundamentação, com essa visão, que o quê? Que foi responsável pela criação dessa definição ou desse conceito de gestão por processos. Lembrando, turma, na nossa última aula eu falei que gestão de processos e gestão por processos não são a mesma coisa, não são sinônimos. Por que não são sinônimos? Não são sinônimos pelo seguinte ponto, turma. Por quê? As empresas, as organizações, até a segunda metade do século XX, elas eram estruturadas de acordo com as funções que determinados setores ou departamentos dentro dessas estruturas organizacionais desempenhavam. Então, as empresas eram estruturadas, quer dizer, elas eram criadas de acordo com determinadas funções que departamentos e determinados setores desempenhavam dentro da organização. Este aqui é um exemplo, turma. Então, o nível estratégico, a função dele é elaborar os objetivos organizacionais da empresa. Já o nível tático é responsável por implantar os objetivos e metas. E o nível operacional é responsável por executar. A função do nível operacional é executar os objetivos e metas propostos. Então, essa era a função, turma. Quer dizer, as empresas eram estruturadas de acordo com funções. Só o que acontece, turma? Esse tipo de estrutura, ou esse tipo de organização, ela tinha estruturas verticais, que tinham o quê? Tinham vários níveis hierárquicos. Um exemplo, aqui, tinha o supervisor do supervisor, o gerente do supervisor, que tinha que se reportar ao presidente, né, ou diretor-geral da empresa. E a mesma coisa aqui, o operacional. Tinha o cara lá, o supervisor operacional, que tinha que se reportar ao supervisor tático, né, o supervisor dele, que tinha que se reportar ao diretor presidente da empresa. Então, tinham vários níveis hierárquicos, a comunicação era de cima para baixo, e o foco aqui, turma, é exatamente nos processos internos. Nos processos, na execução dos processos internos, no desempenho dos processos internos, para a empresa ter um bom desempenho. Então, para que a empresa tivesse um bom desempenho, de acordo com essa estrutura, ela tinha que focar nos processos internos para o quê? Para exatamente cumprir as funções propostas. Só que, a partir de 1990, turma, melhor, em 1950, surgiu, né, uma outra perspectiva, uma outra visão, um outro modelo chamado de Teoria Geral do Sistema, que foi exatamente uma teoria criada por um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy. Então, Ludwig von Bertalanffy, ele criou, né, esse conceito, essa teoria que ele chamou de Teoria Geral dos Sistemas, onde ele dizia o seguinte, turma, que os organismos são sistemas abertos que sofrem influências do meio externo, do ambiente externo. E essa teoria, turma, foi incorporada às organizações. Então, as organizações, elas são vistas como sistemas abertos que sofrem o quê? Que sofrem influência do ambiente externo,
do meio no qual elas estão inseridas. Da mesma forma, turma, segundo a teoria de Bertalanffy, ele diz o seguinte, que também esses sistemas eles são compostos por partes, né? Eles são compostos por vários elementos ou partes que são interdependentes. E que essas partes e elementos interdependentes vão compor o que? O todo. Então, os sistemas são compostos por partes ou elementos interdependentes. Então, essas duas concepções, turma, elas foram incorporadas à administração. Então, podemos dizer, turma, que teoria geral dos sistemas e gestão por processos é a mesma coisa. Por quê? Porque a gestão de processos ela tinha um foco nessa visão, nesse velho paradigma, nessa visão arcaica, né? Nessa visão antiga de estrutura organizacional que nasceu com a administração científica e que perdurou até 1950, aonde as empresas elas eram estruturadas, né? Eram criadas com base em linhas verticais, com níveis hierárquicos, com uma comunicação rígida, aonde o foco era nos processos internos. Por isso que se fala gestão de processos, porque o foco era nos processos internos. Para o desempenho o quê? Para o desempenho das funções de cada setor ou de cada nível. Diferente da gestão por processos, turma, que ela tem uma visão do todo. Para exemplificar isso que eu estou falando, vamos voltar aqui. Aqui, turma, tem fornecedores, entradas, transformação, saídas e clientes. Antigamente, turma, quando se fala em gestão de processos, antigamente o foco era simplesmente aqui, apenas nas entradas, na forma como essas entradas eram processadas e no que elas iriam entregar. Mas isso, turma, internamente, não havia uma visão voltada para o cliente externo, assim como não havia uma visão de processo, né, voltada para os fornecedores externos. Então, a teoria geral do sistema, ela veio para quebrar esse paradigma da administração científica, que se voltava apenas para dentro da organização, para aqueles processos que eram desempenhados lá, que poderiam ajudar a empresa a cumprir as suas funções. Então, a partir dessa teoria geral do sistema, se começou o quê? A olhar a empresa como um todo, a olhar os processos como um todo. Desde o quê? Desde os clientes externos que ela atende, a ótica dos clientes externos até os fornecedores externos. Ok, turma? Bom, então essa é a primeira parte da nossa revisão. Eu espero que tenha ficado claro o conceito, né, de processos. E na segunda parte, nossa próxima videoaula, eu darei para vocês um conceito de gestão por processo. Nós vimos agora, turma, o conceito, né, de um processo, quais as características de um processo, quais os elementos que definem o processo. Nós vimos exatamente qual é a estrutura de um processo e também nós vimos qual a fundamentação teórica ou a visão, no caso, a teoria geral do sistema, que fundamentou a gestão por processos. Quando se fala de teoria geral do sistema, é sinônimo de gestão por processos. Certo, turma? Então, até a nossa próxima videoaula.